tempo é igual. No estúdio, Carolina Corou. Saúde os telespectadores da Freedom. Vamos direto para as notícias importantes. Um homem ficou ferido após um ataque do exército russo em Odessa. Ele foi hospitalizado com queimaduras e está recebendo o atendimento necessário. A informação foi divulgada pela administração militar da cidade. Devido aos ataques de drones russos, casas residenciais, instituições de ensino e uma instalação de energia foram danificadas. Foram registrados danos em diferentes bairros da cidade. Equipes de emergência foram mobilizadas nos locais atingidos. As tropas russas atacaram um bairro residencial em Zaporíjia. Um drone de ataque caiu no meio da rua, perto das casas. Um carro estacionado nas proximidades pegou fogo. E não era o único. Em 5 prédios residenciais, a onda de choque quebrou janelas e danificou varandas. Nossos repórteres presenciaram as consequências do ataque do exército russo. Um drone de ataque russo atacou Zaporíjia por volta das 9 horas da noite. Primeiro ouviu-se o som crescente do motor e, alguns segundos depois, uma explosão. É assim que um dos testemunhas lembra o momento do ataque. Eu só tive tempo de sair da cozinha, fiquei assim, o tanque estava lá. O drone caiu na rua, a 3 metros do carro estacionado. Com a explosão, o carro pegou fogo instantaneamente. Os estilhaços do drone se espalharam por dezenas de metros. Um deles perfurou a moldura da janela no apartamento de Vladimir. No entanto, os vidros ficaram intactos porque as janelas não estavam fechadas, contou o homem. A janela é pequena, só a viga foi danificada e só isso. Além disso, eu tenho galões de 5 litros com água e deixei as janelas abertas. Ou seja, ela simplesmente caiu de forma direta. A onda de choque quebrou dezenas de janelas nas casas próximas ao epicentro da explosão. Funcionários dos serviços públicos cobriram as janelas com tábuas de madeira até tarde da noite. Só as janelas foram danificadas. Começando por esta janela aqui, estou olhando, este é o nosso terceiro bloco de entrada. Do terceiro ao sexto, muitos danos. A eliminação das consequências do impacto continua. Desde amanhã, equipes de resgate e funcionários de serviços públicos têm trabalhado na coleta e remoção de destroços e no corte de árvores quebradas no local do ataque russo. As autoridades policiais ucranianas classificaram o ataque russo a Zaporíjia como um crime de guerra. Foi instaurado um processo criminal com base nesse fato. Oleg Prichikin, Boris Yakovenko de Zaporíjia para o canal Freedom TV. Os ocupantes russos atacaram uma área residencial em Sumy. 3 pessoas ficaram feridas. Segundo informações preliminares da polícia da região de Sumy, entre os feridos estão 2 crianças, de 5 e 17 anos, além de uma mulher de 70 anos. Ela foi hospitalizada e todas as vítimas receberam o atendimento médico necessário. No local do incidente, trabalham policiais, equipes de investigação e especialistas em explosivos. No geral, na noite de 21 de fevereiro, o exército russo atacou a Ucrânia com um míssil balístico Iskander-M e lançou 120 drones de ataque. As forças aéreas das Forças Armadas da Ucrânia derrubaram ou neutralizaram 106 drones no norte, sul e leste do país. A Ucrânia libertou 300 quilômetros quadrados na direção sul. Foi o que declarou o presidente Volodymyr Zelensky em entrevista à agência France Press. Ele agradeceu às Forças Armadas da Ucrânia e às forças de defesa pelo sucesso alcançado, pelos êxitos. Além disso, o chefe de Estado informou que estão exigindo da Ucrânia a retirada da região de Donetsk como condição para o fim da guerra. Ao mesmo tempo, Kiev quer que as tropas europeias, que devem ser posicionadas na Ucrânia após o fim das hostilidades, fiquem mais próximas da linha de frente. Gostaríamos de ver o contingente mais perto da linha de frente. Claro, ninguém quer ficar na linha de frente. E, obviamente, os ucranianos gostariam que nossos parceiros estivessem ao nosso lado na linha de frente. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, em entrevista à AFP. Militares ucranianos destruíram um sistema russo de lançamento múltiplo de foguetes, Tornado-S, na região de Zaporíjia. A informação foi divulgada pelo comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados das Forças Armadas da Ucrânia, Robert Brovdi. O Tornado-S é uma versão modernizada do sistema de lançamento múltiplo de foguetes Smerch. Com munições de alta precisão, ela é capaz de atingir alvos a uma distância de até 120 quilômetros. Os ocupantes russos utilizam esses lançadores para atacar cidades ucranianas, incluindo Kharkiv, Zaporíjia, Sumy e Kherson. O Estado-Maior-Geral das Forças Armadas da Ucrânia registrou 175 confrontos armados na linha de frente nas últimas 24 horas. Da direção de Kupiansk, houve 8 ataques.
Nas direções de Laima e Sloviansk, o inimigo atacou 10 vezes cada, e em Ruliaipole foram 18 ataques. No setor de Kostiantynivka, da linha de frente, os defensores ucranianos repeliram 26 tentativas dos ocupantes russos de avançar. E na direção mais ativa, em Pokrovsk, as forças armadas da Ucrânia impediram cerca de 40 ações ofensivas do agressor. O exército russo não para as ações ofensivas em Mirnograd. Os ocupantes russos tentam tomar as posições dos paraquedistas ucranianos, chamadas de tenazes, e expulsá-los da parte norte da cidade e de seus arredores. Quem informa isso é a 79ª Brigada Aerotransportada de Assalto Separada. Segundo os militares, o agressor não muda de tática e continua usando pequenos grupos de assalto. Além disso, o inimigo utiliza veículos leves, especialmente motocicletas e bugs, tentando romper as defesas ucranianas. Mas, apesar da superioridade numérica do inimigo, os paraquedistas ucranianos continuam eliminando os russos e cumprindo as missões estabelecidas. As perdas totais de combate da Rússia desde o início da invasão em grande escala já ultrapassaram 1.258.000 militares. Desses, 1.010 invasores foram eliminados apenas nas últimas 24 horas. É o que informa o Estado-Maior-Geral das Forças Armadas da Ucrânia. Além disso, na véspera, as forças de defesa destruíram um tanque russo e um helicóptero, além de 3 veículos blindados de combate, 42 sistemas de artilharia, 2 lançadores múltiplos de foguetes e 183 unidades de veículos automotivos do inimigo. Jornalistas identificaram os nomes de mais de 186.000 militares russos que morreram desde o início da guerra em larga escala na Ucrânia. Essa informação foi divulgada em um material conjunto do Serviço Russo da BBC, do portal Mídia Zona e de uma equipe de voluntários. A metodologia de contagem se baseia na análise de fontes abertas, como necrológios, postagens em redes sociais e anúncios de pessoas desaparecidas. No último mês, o número de mortos confirmados aumentou em quase 20.000, e esse é o maior aumento já registrado. Destaca-se que a proporção de voluntários mortos continua crescendo. Eles representam 33% das perdas confirmadas. Ao mesmo tempo, mais da metade deles morreu literalmente nos últimos 1 ano e meio. A Coreia do Sul pode aderir ao programa Pearl. As autoridades do país estão considerando ampliar o apoio à Ucrânia em meio à guerra em andamento. A informação foi divulgada pela agência Yonhap. O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul está discutindo a participação em uma iniciativa internacional para o fornecimento de armamentos e equipamentos para a Ucrânia e, entre as opções, está a adesão ao programa de compras de armas Pearl. Lembro que essa iniciativa foi criada no verão passado como um mecanismo de aquisição de armamentos e tecnologias americanas para a Ucrânia, com a ajuda de contribuições voluntárias de países membros da OTAN e parceiros. Recentemente, o Japão também anunciou planos de aderir ao programa Pearl. Alcançar uma paz justa na Ucrânia deve garantir sua soberania e integridade territorial dentro das fronteiras reconhecidas internacionalmente e em conformidade com a Carta das Nações Unidas. Foi o que declarou o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, em um comentário à agência Ukrinform na véspera do 4º aniversário da invasão em grande escala da Rússia. Segundo ele, durante toda a guerra, os funcionários da ONU permaneceram na Ucrânia, fornecendo ajuda humanitária vital onde era necessário, especialmente na linha de frente. O secretário-geral da ONU disse que apoia todos os esforços voltados para alcançar uma paz justa. A Rússia utiliza uma propaganda nazista insuportável contra o povo ucraniano. Foi o que declarou o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz. O chanceler destacou que seu país não vai aceitar o ataque contra a população civil da Ucrânia e acrescentou que a agressão da Rússia é um teste para os valores da Europa. Na opinião de Merz, a política de apaziguamento só incentiva o agressor. Por isso, a Alemanha continuará apoiando a Ucrânia na luta contra a agressão russa. Mas nunca vamos concordar com o modo como o regime criminoso russo conduz sistematicamente uma guerra contra a população civil desse país, contra idosos, mulheres e crianças. Tudo isso é acompanhado por uma propaganda nazista quase insuportável contra o povo ucraniano, que, como nenhum outro na Terra, sofreu com a tirania alemã e russa. A história nos ensina uma coisa: apaziguar um criminoso não traz paz, só encoraja o agressor.
Quem hoje adota um pacifismo ingênuo contribui para as guerras de amanhã. Friedrich Merz, chanceler federal da Alemanha, no Congresso do Partido da União Democrata Cristã. Agora eu gostaria de propor um tema para uma discussão mais detalhada. Vamos falar sobre como Viktor Orbán, acredito que esse nome é bem conhecido pelos nossos espectadores, está chantageando a Ucrânia durante o período de agressão russa. Portanto, a Comissão Europeia espera que a Hungria e outros Estados-membros da União Europeia cumpram a promessa feita durante a reunião da União Europeia em dezembro e apoiem a concessão de 90 bilhões de euros à Ucrânia. Foi o que declarou o representante da Comissão Europeia, Balázs Ujvári, em resposta à recusa da Hungria em votar os documentos que já estavam na fase final de aprovação. Estava previsto que os documentos seriam aprovados pelo Conselho da União Europeia e assinados no Parlamento Europeu em 24 de fevereiro, justamente no dia do aniversário da invasão russa em larga escala à Ucrânia. Durante a reunião do Conselho Europeu em dezembro, foi alcançado um acordo político unânime para conceder 90 bilhões de euros em apoio decisivo às necessidades orçamentárias e militares da Ucrânia nos próximos 2 anos. Esperamos que todos os Estados-membros mantenham esse acordo político com o objetivo de aprovar definitivamente o crédito. Balázs Ujvári, porta-voz da Comissão Europeia, em comentário para a European Pravda. Lembro que, na véspera, a Hungria impôs um ultimato rígido a Kiev e bloqueou a concessão do crédito. O ministro das Relações Exteriores da Hungria, Péter Szijjártó, declarou oficialmente que Budapeste não aprovará a ajuda financeira da União Europeia enquanto não for retomado o funcionamento do oleoduto Druzhba, pelo qual o petróleo russo era transportado para a Europa através da Ucrânia. Além disso, a Hungria ameaça interromper a exportação de eletricidade e gás para a Ucrânia. Lembro que anteriormente o oleoduto Druzhba teve suas operações interrompidas devido a danos causados por ataques do exército russo à infraestrutura energética da Ucrânia. Ao mesmo tempo, Szijjártó afirma que a interrupção do trânsito viola o acordo de associação com a União Europeia. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, declarou que, devido à interrupção do trânsito pelo oleoduto Druzhba, o país terá que recorrer às reservas estratégicas de petróleo. Ao mesmo tempo, o premier húngaro está convencido de que não há motivos técnicos para a interrupção do trânsito de petróleo. E por isso, segundo Orbán, a responsabilidade pela situação é da Ucrânia. A chantagem de Orbán se juntou mais um, amigo do Kremlin, vamos chamá-lo assim. O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico. Ele ordenou a suspensão da exportação de diesel para a Ucrânia após a paralisação do funcionamento do oleoduto Druzhba. E agora, a empresa que cuida disso vai fornecer todo o petróleo refinado apenas para o mercado interno. Dessa forma, a Eslováquia repete os passos da Hungria, que anteriormente também suspendeu o fornecimento de diesel para a Ucrânia. Além disso, Budapeste e Bratislava declararam oficialmente que pretendem coordenar entre si novas medidas de fato para chantagear a Ucrânia. Ao mesmo tempo, a União Europeia não exige que a Ucrânia repare urgentemente o oleoduto Druzhba danificado. Foi o que declarou a representante da Comissão Europeia, Anna-Kaisa Itonen, em resposta às ameaças da Hungria de interromper a exportação de eletricidade e gás para a Ucrânia. Itonen afirmou que a União Europeia entende a situação e não estabelece nenhum prazo. Quanto à restauração do oleoduto Druzhba pela Ucrânia, quero deixar muito claro que estamos em contato com todas as autoridades competentes da Ucrânia para obter esclarecimentos sobre os prazos do reparo. Não estamos pressionando, forçando ou estabelecendo qualquer prazo para a Ucrânia em relação a isso. Anna-Kaisa Itonen, porta-voz da Comissão Europeia, em comentário para a European Pravda. Em vez do oleoduto Druzhba, que foi danificado por um ataque russo, lembro que a Ucrânia está propondo à União Europeia usar o oleoduto Odessa-Brod para o trânsito de petróleo para a Hungria e a Eslováquia. Isso é mencionado em uma carta da representação da Ucrânia junto à União Europeia, que foi endereçada à Direção-Geral de Energia da Comissão Europeia. Os diplomatas ucranianos informaram que, no momento, especialistas estão inspecionando o equipamento danificado e avaliando se é possível retomar o transporte de petróleo por esse oleoduto. Continuam os esforços para inspecionar os elementos danificados, estabilizar o estado técnico do sistema e eliminar as consequências do ataque inimigo.
Ao mesmo tempo, o lado ucraniano gostaria de enfatizar que o funcionamento ininterrupto e estável da infraestrutura de oleodutos só é possível se a Federação Russa cessar os ataques massivos de mísseis e drones direcionados à destruição da infraestrutura energética da Ucrânia. Os especialistas são obrigados a realizar trabalhos de emergência e restauração sob constante ameaça de ataques aéreos, arriscando suas vidas. Trecho da Carta da Representação da Ucrânia junto à União Europeia ao Diretor-Geral de Energia da Comissão Europeia. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.